Olá, bom dia galera da segunda série, tudo bem com vocês? Vamos aqui mais uma etapa de estudo, né? Uma videoaula que é revisão para vocês poderem acessar a trilha e realizar com sucesso as atividades. Espero que estejam se cuidando, se protegendo e estudando um pouquinho, tá bom, pessoal? Nós vamos fazer uma revisão aqui, né, sobre a pecuária, né? Que é pecuária? Ela consiste em quê? Na criação e na reprodução de animais para obtenção de produtos de subsistência ou comercializáveis, tá? Atendendo o objetivo econômico. Então, dentro da pecuária, nós vamos ter a criação de gado, né, de aves, de coelhos, de abelhas, entre outras modalidades menos populares, tá? Isso tudo está incluso. Então, trata-se de uma das primeiras atividades produtivas desenvolvida pela humanidade, né? Que na época era a caça, né? A qual vem sendo praticada na forma de pastoreio. Ainda existe, pessoal. Começou, né, lá nos primórdios e até hoje, né, na atualidade, nós vamos ter esse tipo de criação, que é a criação do gado solto, né? Principalmente em locais que, por exemplo, a terra ela é fértil, então ela vai ser utilizada para a exploração da agricultura. E o gado ele vai passar por pastoreio, né? Vai em busca de água e de pasto. Então, esse método ainda é realizado por muitas sociedades na atualidade, tá? É uma forma itinerante, né, que nós temos no caso de ovinos, né? Uma pastora, né, conduzindo o seu gado. E com a padronização de alguns procedimentos e a incorporação de novas técnicas, então a criação de animais evoluiu até definir duas modalidades de produção que nós vamos ter atualmente, que é a produção intensiva e a produção extensiva. Diferente do que acontece na agricultura, pessoal, na pecuária, ela tem seu objetivo bem específico. Na agricultura não é bem assim, tá? Então, nós temos, por exemplo, a pecuária intensiva. Então, ela está voltada para a criação de gado em estábulo, né? E ela visa principalmente visa a produção de leite e seus derivados. A propriedade, por ser gado confinado, ele é menor e é criado em estábulo, né? Nós vamos ter um elevado grau de automação, né, mecanização. A alimentação desses animais é ração, né? E nós temos também a criação de aves, que aplica-se, né, um típico sistema fabril nos viveiros. Então, aqui nós temos o caso de um viveiro, né? E daqui o gado confinado, produção de leite e seus derivados. A pecuária extensiva, né? Ela vai estar voltada, né, para a criação de gado de corte, né, para obtenção de quê? De carne e de couro. A propriedade para a criação desses animais, o tamanho da terra é bem expressiva, né? Ela ocupa um espaço bem considerável. O gado vai se alimentar de pasto natural, então essas propriedades, por não serem pequenas, elas vão corresponder os latifúndios, tá? Então, para a produção de gado, nós temos também ovino, bubalino ou caprino. Então, aqui nós temos, né, o gado criado, né, em pasto solto, isso aqui nos Estados Unidos, no local onde a terra não é fértil, né? Então, nós temos as pradarias lá dos Estados Unidos. E aqui nós temos extensas terras aqui lá na Austrália, né, no caso, ovinos. Além disso, pessoal, então nós temos essa produção de pecuária, gado de criação extensiva e intensiva. E agora nós vamos estar vendo como é que esse setor, né, que corresponde ao primeiro setor da economia, ele vai contribuir com o PIB daquele determinado país. Então, o que é PIB? Produto Interno Bruto. Ele é um dos indicadores para avaliar a força da economia de um país, tá? É lógico que quando nós falamos de isso aqui é para crescimento econômico, quando nós falamos de desenvolvimento econômico, tem que entrar outros indicadores além do PIB, tá? Então, ele vai representar o quê? O que é o PIB? Representa a soma em valores monetários de todos os bens e serviços produzidos em determinado período, que no caso seria o ano.
Então, a composição do PIB é um elemento muito interessante na investigação pelos setores da economia. Então, nós vamos perceber que nos países desenvolvidos, apesar de serem desenvolvidos, temos que vão se destacar nesse tipo de produção que corresponde ao primeiro setor da economia. Mas é interessante que, quanto maior a sua diversidade de gênero, melhor para o país, né? Porque se de repente acontecer uma crise e tiver muito produto, né, no mercado, o preço pode cair e vai prejudicar a economia do país. Então, esse setor, nos países que são menos desenvolvidos, então nós vamos ter essa composição do PIB voltada quase que exclusivamente para o setor primário. E sem falar do número de trabalhadores que vai estar compondo, porque são países menos desenvolvidos, com pouca, né, isso não é para toda regra exceção, mas são países que não dispõem de tanta tecnologia no campo, tá? Então aqui nós temos o primeiro exemplo, pessoal, que é Moçambique, um país subdesenvolvido aqui na parte meridional do continente africano, onde nós vamos ter aqui, né, a agricultura, ela vai corresponder a 23% do PIB e ela vai ocupar 80% da sua população economicamente ativa. Lembrando que a população economicamente ativa, ela corresponde a toda a população, com exceção das pessoas que já se encontram aposentadas e as crianças. Ah, professora, mas eu conheço fulano que ele não deve corresponder, porque ele está desempregado. Ele está desempregado por um período, mas ele corresponde a essa parcela da população economicamente ativa, a força de trabalho dele. Tá? Então, processo de industrialização de um país. Quando é que começa o processo de industrialização de um país? Principalmente quando há essa produção industrial, que ela vai estar voltada para a cidade, né? E o que vai acontecer quando um país entra no processo quando ele entra no processo de industrialização? Então, 2 fatores responsáveis vai acontecer. Primeiro, a demanda da mão de obra, né, do campo, que vai estar se modernizando, então ele vai estar desempregando essa população economicamente ativa, que acaba migrando para a cidade, que vai ter a indústria que vai abraçar essa mão de obra, tá? E, com certeza, um esvaziamento da população economicamente ativa da zona rural, tá? E nós vamos ter também, como consequência, pessoal, o desemprego estrutural. O que é desemprego estrutural? É quando, por exemplo, o que aconteceu lá na zona rural, né? A máquina acabou substituindo a força humana. Então, quando há uma evolução tecnológica, né, que acaba substituindo. O desemprego conjuntural é quando o país passa por um período de crise, que nem nós estamos vivendo, então muitas pessoas acabam perdendo o emprego. Mas é um período, né, pessoal? É diferente do estrutural. Aqui outro exemplo que nós temos é o quê? A Coreia do Sul, onde nós vamos ter apenas 2,6% do PIB que a agricultura, né, o setor primário vai contribuir enquanto que nós vamos ter a indústria com 39,2%, ou seja, 23,6% da população economicamente vai estar nesse segundo setor da economia, que é as indústrias. Então, nós temos o exemplo da Coreia aqui, que ela é um país mais industrializado, que a indústria, pessoal, ela gera riqueza, mas ela não gera tanto emprego. Por quê? Essa indústria aqui, nós já estamos falando da indústria atual. Então, ela está o quê? Automatizada também. Cada vez mais com automação, menos trabalhador, né? Então, aí temos que estar pensando numa profissão que vai suprir nossas necessidades. Então, nas economias industrializadas, o setor secundário é um forte gerador de riqueza, mas não é o que mais produz emprego, né? E aí o que acontece? Eu não vou ter trabalhador na zona rural, no campo, eu não vou ter trabalhador totalmente na indústria, então essas pessoas vão acabar migrando para um terceiro setor da economia, que é comércio e prestação de serviços, né? Que é o que mais cresce na atualidade, geração de renda e riqueza, e também a concentração de trabalhadores. Então, vai haver uma diminuição na geração de empregos no setor primário, nas indústrias, em virtude dessa crescente automação. E aí nós chamamos de terceirização da economia.
né? E que está expandindo cada vez mais a economia informal, que vai ter alguns vantagens e desvantagens. Desvantagem que você não vai ter carteira assinada, se bem que hoje está meio complicado falar sobre isso, né? Mas você não vai ter direito às férias, 13º, é tudo que você trabalhar, vender, produzir, é isso que você vai ter, tá? E o último exemplo aqui que nós temos é os Estados Unidos, aqui no continente americano, né? Que é um dos maiores produtores mundiais, né, de produtos agrícolas, sendo um país com tecnologia avançada, mas somente 0,7% de trabalhadores eles vão estar inclusos na agricultura, porque aqui nós vamos ter a mecanização intensa, né? 20,3% estão nas indústrias, enquanto que 79% vai estar incluso nesse terceiro setor da economia, tá? Era isso que nós tínhamos para falar. Beijo no coração de cada um e boa trilha para cada um de vocês.